recuperando aí pensão por morte para dependente falecido que perdeu a qualidade de segurado, tá? O tema é bem específico, mas pode salvar, como a gente falou lá, a vida e também a dignidade aí de muitas pessoas e famílias. Então preste atenção, né? A gente vai falar sobre a associação entre direito adquirido, direito à aposentadoria e pensão por morte. E se você for colega do Dr. Guilherme Colim, for advogado, sugerimos que ler a súmula aí 416 do STJ. Doutor Guilherme, o senhor costuma sempre alertar aí para as pessoas, como eu falei antes, pagar o seu INSS todo mês, pagar de 6 em 6 meses, pagar uma vez por ano, né? Para os seus dependentes aí também terem a questão da previdência para si mesmo e também para os seus dependentes. Mas existe então uma brecha legal para os dependentes de quem perdeu a condição de segurado? Como é isso, doutor Guilherme? Cláudio, eu não chamaria de brecha legal, eu chamaria de direito adquirido. O que acontece? Quando uma pessoa implementa todos os requisitos de um direito, vamos falar de aposentadoria, mas a gente pode falar inclusive de auxílio-doença, de um direito, ainda que ela não exerça, não solicite a implementação total desse direito, que no caso da aposentadoria ou auxílio-doença seria o de receber o benefício, ela tem direito a uma das consequências dele, que é a preservação da condição de segurado. Então vamos imaginar, a pessoa não tem, ela já cumpriu a idade, já cumpriu o tempo de contribuição, mas por alguma razão pessoal, não interessa, ela, falta de conhecimento, não sei, ela não encaminhou a sua aposentadoria por invalidez. Não encaminhou a sua aposentadoria. E aí ela falece depois de ter ficado sem contribuir por um longo período, tendo supostamente perdido a condição de segurado. Pois é, se ela implementou todos os direitos àquela aposentadoria, digamos que ela tivesse se aposentado, falecendo a sua viúva, o seu viúvo, ou seus filhos menores, ou seus filhos maiores e incapazes do trabalho, teriam direito à pensão por morte. Muito bem. Ela, caso estivesse aposentada, ela produziria pensão por morte para os seus dependentes. Ela não está aposentada e já está há longo período sem pagar INSS, mas se ela quisesse se aposentar, ela poderia. Nesta situação, ela tem o direito adquirido, não exercido, mas já adquirido à aposentadoria. E se ela tem o direito adquirido à aposentadoria, os filhos dela, menores de idade, incapazes de trabalho, e dependentes econômicos, ou a sua viúva ou o seu viúvo, terão direito à pensão por morte, de qualquer maneira, tenha ela solicitado ou não a aposentadoria. Então, trata-se basicamente da aplicação de regras legais que são simples. É óbvio que eu recomendo que pague o INSS para evitar esta polêmica. É óbvio que eu recomendo sempre a proteção previdenciária sendo preservada da maneira mais simples possível. Mas para quem não faz isso ou quem não fez isso, é possível verificar se estão presentes essas hipóteses que falei agora. Porque isso pode ser a diferença entre alguém passar o resto da vida recebendo uma pensão por morte ou não. E essa regra, doutor Guilherme Colim, ao direito adquirido aí, né, em que o segurado faleceu sem ter se aposentado efetivamente e já tenha perdido aí a condição de segurado. Vale para todos os casos de aposentadoria? Se ele tinha tempo e trabalho de idade, me parece ser um exemplo mais óbvio, né? Mas se ele tinha direito à aposentadoria por invalidez e não solicitou, seus dependentes também vão acabar tendo direito, doutor Guilherme? Sim, isso vale para todas as aposentadorias. Tu exemplificou agora aqui com a aposentadoria por invalidez. Vamos imaginar que uma pessoa esteja 5, 6, 7, há 10 anos sem pagar INSS. Ela está há 10 anos sem pagar INSS. Se ela ficar inválida agora, ela já perdeu a condição de segurado, então não terá direito à aposentadoria por invalidez. Mas vamos imaginar que ela está há 10 anos sem pagar INSS, porém ela está incapaz para o trabalho desde 9 anos atrás. Vamos imaginar. Ela se tornou totalmente incapaz para o trabalho 9 anos atrás. E não encaminhou o pedido de aposentadoria por invalidez. Ok? 9 anos atrás ela poderia ter encaminhado. Se ela tivesse encaminhado, ela receberia a aposentadoria por invalidez e a sua viúva ou viúvo receberia a pensão por morte. Ela não encaminhou,
mas ela adquiriu o direito, implementou os requisitos 9 anos atrás, no nosso exemplo aqui. Então, estando presentes estas circunstâncias, a viúva, o viúvo, os filhos menores terão direito. Mas lembro, o ônus da prova de comprovar esses fatos é de quem solicita o direito. E, doutor Colim, sendo repetitivo, né? Vamos lá, no caso de aposentadoria rural, o trabalhador do campo, em atividade de economia familiar, já poderia tá aposentado, mas acabou não pedindo, né? Talvez por desconhecimento aí. Em caso de óbito, seus dependentes também vão poder produzir as provas necessárias para o reconhecimento da sua condição de segurado especial e pedir também a pensão por morte? Também, Cláudio, também. O segurado especial, pequeno agricultor, trabalha em regime de economia familiar, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários, auxílio-doença, auxílio-acidente, que eu gosto muito de falar, aposentadoria por invalidez e seu auxílio, se ele falecer, a pensão por morte para seus filhos, se ele for preso, auxílio reclusão para os seus dependentes, tem direito a tudo igual. E é óbvio, aquele que estiver requerendo benefício, seja qual for o benefício, terá o ônus de demonstrar os seus requisitos. No caso do trabalhador do campo, ele precisará comprovar os requisitos da aposentadoria rural. Ou, melhor, os requisitos da atividade rural. Porque no caso do trabalhador do campo, digamos que ele esteja lá trabalhando, ele não se aposentou ainda, mas ele não precisa comprovar que já teria o direito à aposentadoria. Basta que ele comprove que era segurado na condição de segurado especial. Mas digamos que a pessoa seja trabalhadora do campo, tenha implementado os requisitos da aposentadoria e não formulou este pedido e também não veio exercer atividade urbana depois, o que desnatura o direito. Ele implementou os requisitos, tem direito adquirido, faleceu, a sua viúva pode pedir o benefício, desde que comprove todos os fatos inerentes, todos os requisitos do benefício. E, doutor Guilherme, vamos exemplificar ainda mais, tá? A pessoa sofreu um acidente ou contraiu uma doença vários anos atrás, jamais pediu o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e agora veio a falecer. Os seus dependentes precisam fazer o quê, doutor Guilherme? Cláudio, a pessoa sofreu um acidente vários anos atrás. Primeira coisa, a gente precisa saber se quando ela sofreu o acidente ou quando ela se tornou incapaz, nem sempre a data do acidente ou a data da doença é coincide com a data da incapacidade. Pode haver um agravamento no decorrer do tempo. A gente precisa saber se na data do início da incapacidade o falecido era ou não segurado do INSS. Se o falecido se tornou incapaz enquanto estava trabalhando, é fácil. Digamos que o falecido sofreu um AVC, sofreu um acidente de trânsito, desenvolveu uma doença com diagnóstico instantâneo e em um momento que estava trabalhando. Aí fica fácil. Digamos que não. Digamos que ele tenha sofrido este mesmo acidente ou contraído a mesma doença após parar de contribuir. A gente precisa saber se ele estava dentro do período de graça. Caso positivo, e caso ele tenha se mantido incapaz de lá até a data do óbito, ele implementou lá atrás as condições, os requisitos do direito específico, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Tanto um como o outro preserva a condição de segurado. Aí ele faleceu agora, mas ele já estava incapaz desde lá de trás e a incapacidade começou antes de perder a condição de segurado. Beleza? A viúva ou viúvo tem direito à aposentadoria, à pensão por morte. E doutor Guilherme, se o falecido não estava completamente incapaz, né? Se sofreu um acidente de qualquer natureza e ficou com uma redução para o seu trabalho, mas não totalmente, né? Ele teria direito ao auxílio-doença, que o senhor sempre fala aqui, né? O auxílio-doença é o benefício preferido, não, doutor Guilherme. O auxílio-acidente. O acidente, desculpa. O auxílio-acidente. Olha só, até novembro de 2019, período anterior à reforma da Previdência, o benefício de auxílio-acidente preservava a condição de segurado, independente do pagamento. A regra mudou. Então vamos imaginar que uma pessoa sofreu um acidente típico
caiu da escada, foi atropelado, caiu da bicicleta, foi assaltado, ou um acidente equiparado, uma doença vinculada ao trabalho. O acidente típico não precisa ser vinculado ao trabalho. Caiu da escada num dia de folga. O acidente equiparado é uma doença vinculada ao trabalho. O falecido sofreu, então, esta redução laboral antes da reforma da Previdência. Naquela época, o auxílio acidente preservava a condição de segurado. Mas ele não pediu o auxílio acidente. Não pediu porque não sabia que tinha direito, na maioria das vezes. Ok? Ele implementou os requisitos do auxílio acidente numa época em que o auxílio acidente preservava a condição de segurado. Então, caso ele faleça agora, ele terá os seus dependentes, a sua viúva, o seu viúvo, terão direito à pensão por morte. Mas caso tudo isso que eu falei agora, caso tudo isso tenha acontecido após a reforma da Previdência, caso a sua redução laboral tenha acontecido após 13 de novembro de 2019, o auxílio acidente não mais preserva a condição de segurado. E aí, caso ele faleça agora, esta hipótese, a redução laboral, não será suficiente para assegurar o benefício. E, doutor Guilherme, eu vou usar o meu exemplo, tá? Estou aqui trabalhando e pago o INSS. Ainda não tenho todos os requisitos, né? Para aposentadoria comum, que tem o tempo de contribuição e também tem uma idade mínima ali, né? Se eu parar de pagar hoje e morrer no mês que vem, meus filhos vão ter direito? Tem direito por conta do período de graça. E a minha esposa? Também? Também? Também tem. Tá, mas só um pouquinho. E meus pais que pagam, eu tenho direito também? Os teus pais, Cláudio, somente terão direito à pensão por morte se comprovar que eles estão incapazes para o trabalho e que eles são dependentes econômicos. E o contrário, eu tenho direito, quando eles falecerem, eles pagam o INSS. Mesma coisa, terá direito se tu comprovar a incapacidade de trabalho. Perfeito. E a dependência econômica. Só a incapacidade para o trabalho e só a dependência econômica não resolve. Não resolve. E esses dois requisitos devem estar presentes na data do óbito. Tem um vídeo lá no canal Saiba Direito que falo sobre pensão por morte para filho adulto. Olha só, doutor Guilherme, essa é um improviso total, o doutor Guilherme ali, ó. Não, impressionante, né? Impressionante. Esse homem aqui, imagina a faculdade que é. Já saiu ganhando causas ali sobre a questão do direito do consumidor, nunca esqueço dessa. Mas eu só quero deixar claro, doutor Guilherme, eu usei o meu exemplo, né, sobre os meus filhos, se eu falecer, ainda não estou aposentado, e aí o doutor Guilherme falou sobre o período de graça. Mas qual é o período de graça? Quanto tempo que é o período de graça? Período de graça, Cláudio. No teu caso, eu sei porque eu já olhei os seus dados pessoais, Sim. né? Tu tem mais de 120 contribuições. Sim. Então, olha só, qualquer pessoa mantém um período de graça por 12 meses. Quem tiver mais de 120 contribuições sem perder a condição de segurado, tem 12 meses a mais. Então, a gente já vai de 12 para 24. Quem comprovar o desemprego durante o período em que parou de contribuir para o INSS, tem mais 12 meses. Então, o período de graça, artigo 15 da Lei 8.213, ele varia de 12 meses até 36 meses. Período em que a pessoa pode sofrer um acidente, ter direito à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, ela pode ir para a cadeia e seus filhos terão direito ao auxílio-reclusão. Em caso de mulher, pode ter um filho, terá direito ao salário-maternidade. Em caso de óbito, que é o assunto da entrevista, ela já está apta a morrer, deixando a pensão por morte para seus filhos menores ou para suas viúvas e viúvos. Doutor Guilherme, olha aqui, ó. Vamos lá, né? Então, eu paro de trabalhar e de contribuir para o INSS hoje. Isso. Vamos imaginar hipoteticamente, né? Sendo que eu não tenho os requisitos para me aposentar. E morro após esses 36 meses. Os meus dependentes, como é que ficam? Se tu parar de contribuir agora e esperar mais de 36 meses para morrer, tu perdeu a condição de segurado. Perdeu a condição de segurado. Olha aí, e tu não implementou os requisitos da aposentadoria por idade. Porém, se ficar comprovado que tu estava incapaz para o trabalho, ou que em algum momento desses 36 meses, tu teve algum período de incapacidade, nem que por um único dia, e comprovar então que a pessoa esteve incapaz para o trabalho, ela renova a contagem, ela reinicia a contagem do período de graça.
A pessoa sofreu um acidente, quebrou a perna. Então, Cláudio, Sim. Agora a gente tu para de contribuir, daqui a 12 meses tu quebra a perna. Isso. E não pede auxílio-doença. Mas tu ficou incapaz do trabalho porque tu quebrou a perna. Sim. Aí tu vai ter 12 meses de período de graça por conta do direito adquirido daquele auxílio-doença que tu não pediu. Entendi. Aí, antes de completar esses 12 meses de período de graça, a contar do novo acidente, sim. aí tu quebra o braço. Sim. Aí, então, vai ter mais 12 meses. Entendi. Aí depois tu cai da escada e bate com a cabeça. Aí depois tu pega uma doença grave. O que seja, vai recomeçando Qualquer sempre. evento que incapacite a pessoa para o trabalho Entendi. e que tenha acontecido dentro de um período de graça, Entendi. Renova gerará a contagem. direito adquirido ao auxílio-doença. Pediu ou não pediu? Se pediu, é claro que fica mais fácil. Né? Mas não pediu e não obteve, ok, mas comprovou que aconteceu. Tem 12 meses dali para frente. Aí aqui ela sofreu um novo evento, uma nova doença, um novo acidente. Tem mais 12 meses daqui para frente. Se uma pessoa for muito azarada, Pois é. ela pode ficar o resto da vida preservando a condição de segurado, Sim, todo quebrado. sempre por conta de algum período de auxílio-doença novo. Que loucura. E vamos imaginar então, só para a gente concluir, doutor Guilherme, uma situação que não é tão rara, né? E não é mesmo, né? Vamos imaginar o caso do dependente químico que fica entrando e saindo de clínicas, né? Isso infelizmente acontece aí nas clínicas de reabilitação. Vamos imaginar que eu seja um dependente químico, saio da TV, parei de pagar o INSS. Tá? Saí da TV e parei de pagar. Mas uma vez por ano eu tenho uma recaída forte, que a gente está falando ali. Sou internado em uma clínica de reabilitação e nesse caso eu preservei a condição de segurado, como você está falando? Preservou, Cláudio. Se tu for dependente químico, Cláudio, olha só. Para você que está em casa e que tem um filho adulto dependente químico. Alcoolismo. Qualquer coisa. Doença psiquiátrica qualquer. Sim. É muito útil para fins de preservação da condição de segurado que ele seja internado uma vez por ano, pelo menos por um dia, para comprovar, para produzir prova daquela sua incapacidade temporária e assim ficar renovando o período de graça pelo direito adquirido do auxílio-doença, tenha ele pedido ou não. Eu estou dizendo nesse programa aqui, o quadro Dr. Guilherme Colinha é campeão de audiência. Chegou pergunta agora, a nossa nova modalidade, doutor Guilherme. Quero saber se existe tempo limite de pensão pós-morte. Não estou entendendo aqui a pessoa começou a receber a pensão. Se está perguntando sobre quanto tempo recebe a pensão ou o tempo para pedir. Então, eu vou responder as duas coisas. Tá? Existe uma tabela na Lei 8.213 que prevê o tempo de benefício de acordo com a idade do cônjuge. Uma pessoa que tenha 45 anos de idade ou mais e o seu marido ou a sua esposa, o seu companheiro ou companheira falece. Ela terá direito à pensão vitalícia. Mas se a pessoa falecer e o seu cônjuge, sua esposa, companheiro ou companheira, tiver menos de 45 anos de idade, ela receberá uma pensão por morte por um período limitado. E aí tem uma tabela que eu não sei de cabeça. 40 e poucos, menos de 45 anos, um pouco menos de 45 anos de idade, ela recebe por 15 anos. Aí tem ali a tabela, não me lembro de cabeça, mas, por exemplo, existe a pensão brotinho. A pensão brotinho é um apelido que se deu, que é quando o cônjuge sobrevivente é muito jovem. O cônjuge tem lá 18, 19, 20 anos de idade, ela receberá a pensão por apenas 4 meses. A pensão por morte. Então, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente, ela receberá a pensão por morte por um tempo pequeno ou até mesmo ela poderá ser vitalícia. Mas agora, me parece que não foi a pergunta, mas na dúvida vai também porque serve como inspiração. Sim. Pela regra atual da Previdência, a pessoa faleceu hoje. O dependente tem 6 meses para pedir a pensão por morte, para que seus efeitos retroajam à data do óbito. Então hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 23 de outubro. Vamos colocar 6 meses para frente. A gente está falando de abril do ano que vem, né? Isso. Acho que é. Então, a pessoa faleceu hoje, dia 23 de outubro. Lá em abril, no início de abril do ano que vem, antes de completar 6 meses, ela encaminha o pedido administrativo. Em sendo concedido, ela terá direito retroativo até a data do óbito. Se ela deixar mais de 6 meses, se ela
esperar mais de 6 meses para encaminhar o pedido administrativo, ela também terá direito à pensão por morte. Mas não terá, mas aí o pedido não terá efeito retroativo. Muito bem, tá aí. Tem mais pergunta? Vamos ver, tem mais pergunta aí, doutor Guilherme respondendo aqui. Não é um assunto realmente, né? É um assunto muito instigante, claro. Muito instigante, porque também tem um outro assunto que não é exatamente a ver, eu vou pedir para até aproveitar, enquanto a gente vê a próxima questão, a próxima dúvida, para o doutor Guilherme comentar aqui numa próxima oportunidade sobre a questão também do valor da contribuição, né? Tem muita dúvida ali, o pessoal faltam 5 anos, 4 anos para se aposentar, de repente dá um gás na contribuição, né? Aumentar. Dependendo da circunstância, pode valer a pena ou não dar um gás na contribuição. Sim, aumentar a contribuição. Aumentar a contribuição. Qual é a dica que eu dou? Qual é o critério? Estou sendo bem superficial para se levar em consideração. Quando a pessoa vai se aposentar por idade, 65 anos homem, 62 mulher, e tem poucas contribuições, as contribuições de alto valor que ela fizer puxam a média para cima. E aí isso pode fazer a diferença. Isso se soma ao fato da pessoa poder excluir as contribuições de baixo valor. Em termos de estratégia previdenciária, eu recomendo que as pessoas priorizem uma contribuição alta, ainda que não contribua todos os meses. Em especial quando a pessoa tem uma predisposição a um benefício por incapacidade, como auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, onde a média será mais relevante do que a quantidade de contribuições. Bom, então nesse raciocínio, nessa estratégia, se a pessoa está contribuindo aí há 35 anos, está agora pagando um pedágio, dependendo, não vale a pena. Então, talvez não valha a pena. Vale a pena. É bom fazer o cálculo direitinho ali, mas direitinho. Assim, a grosso modo, eu recomendo que a pessoa pense sobre o que eu falei agora. Perfeito. Eu vou mandar um abraço lá para o pessoal do CRJ Advogados, lá vou fazer essa pergunta para a Ana Paula. Simulação para a Ana Paula. Gabriel e Bruna, olha aqui, doutor Guilherme Colim. Ganhei na justiça uma causa trabalhista, caso eu venha a falecer antes de receber, os meus filhos terão direito a receber em meu lugar? Se eu pudesse, eu daria um abraço no Gabriel e na Bruna por essa pergunta. Olha só, a ação trabalhista que reconhece o vínculo de emprego tramitou apenas entre o empregador e o empregado. O INSS não foi parte daquele processo. Para você averbar tempos de trabalho no seu CNIS, você precisa ter 2 requisitos. Um início de prova documental e prova testemunhal. A sentença trabalhista que reconheceu o vínculo entre o trabalhador e o empregador para fins previdenciários será um início de prova documental, mas não garante o resultado da ação. Ajuda, é óbvio que ajuda, mas não garante. E aí então ele pode pegar este início de prova documental, a sentença trabalhista, pegar as testemunhas e pedir a averbação daquele tempo de trabalho no seu CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Só tem um detalhe, para que isso funcione, não é bom que você não faça acordo trabalhista. E olha só que coisa irônica, Cláudio. Pois é. Eu vou ali, eu trabalho na tua casa como empregado doméstico. Isso. Aí eu entro com uma ação trabalhista. Tu chega em juízo e diz, eu quero fazer um acordo, eu reconheço e quero pagar tudo que o Guilherme me pediu. Aí eu chego e digo, não, eu não quero, eu digo para o juiz trabalhista, o juiz vai ficar louco. Ferver de raiva, né? Eu chego e digo, não, Cláudio, eu não aceito a tua proposta de acordo. Tu quer me pagar tudo que eu pedi, mais um pouco, e eu não quero acordo, eu quero uma sentença que te condene a reconhecer o vínculo. E aí, então, com esta sentença, eu pego a sentença, vou lá na justiça no INSS, peço para averbar, o INSS se nega, eu entro com uma ação judicial de averbação, uma ação autônoma de averbação, ou no próprio encaminhamento do pedido previdenciário, eu peço para averbar aquele tempo, e aí eu precisaria usar aquela sentença e mais as testemunhas. Olha só. E da mesma maneira também que o sujeito, a gente já falou ali, se você tiver dúvida no programa, está pedindo a aposentadoria, acaba falecendo, porque demora um período para se conseguir, acaba falecendo, a mesma regra vale para os dependentes terem... Eu não entendi bem a pergunta. Eu consegui adquirir o direito à aposentadoria, contribuição e a idade.
entrei com um pedido. Demora, às vezes. Às vezes demora muito, claro. Demora muito. Tem que reconhecer tempo. E eu acabo falecendo nesse meio tempo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Onde comprovado que o falecido implementou todos os requisitos da aposentadoria, ele tem o direito adquirido. Se ele tem o direito adquirido e falecer, a consequência da aposentadoria é a pensão por morte. É o direito à pensão por morte para os seus filhos. Olha, essa é uma situação muito comum. Atividade especial. A pessoa... a reforma da Previdência foi em 13 de 11 de 2019. Isso. Naquele período era aceito o tempo ficto. Pela regra antiga, o tempo da aposentadoria era 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Aí um homem tinha 30 anos de trabalho, 30 anos de contribuição. Chegou lá em 2019, tinha 30 anos de contribuição, homem. Não tinha direito à aposentadoria na época. Pois é. E aí ele parou de contribuir. E agora ele falece. Porém, ao longo desses 30 anos, ele teve períodos que ele trabalhou com ruído excessivo, outros períodos ele trabalhou com temperatura muito alta, depois com temperatura muito baixa, depois ele trabalhou com exposição à eletricidade acima de 250 volts, que são alguns agentes biológicos, agentes físicos, químicos, que são hipóteses de atividade especial. Na atividade especial, pela regra antiga estou falando, existia a possibilidade de conversão do tempo especial em comum com o adicional do tempo ficto, aumentando 40% na contagem do tempo para homem e 20% para mulher. Então vamos imaginar, o seu pai o seu marido faleceu hoje, não era aposentado, tinha 30 anos de contribuição em novembro de 2019, porém ele teve 15 anos em que ele trabalhou com ruído excessivo. Você pode encaminhar o pedido de pensão por morte, que o INSS negará. Aí você, na ação judicial, demonstrará o seguinte: ele tinha direito adquirido, sim, porque em novembro de 2019 ele tinha 30 anos de contribuição, mas desses 30 anos de contribuição, 15 anos eram tempo especial. 40% de 15, quanto é que é? 6. 40% de 15 é 6. Então, com 30 anos de tempo real, mais 6 anos de tempo especial, ele pula de 30 para 36. Com 36 anos na regra antiga, independente da idade, ele se aposenta. Então, ele tinha, sim, o direito adquirido à aposentadoria. E como ele tinha, sim, o direito adquirido à aposentadoria lá em novembro de 2019, e faleceu hoje, a viúva dele tem direito à pensão por morte. Doutor Guilherme Colim, sempre abrilhantando, como diria o outro aqui, as nossas tardes de segunda-feira. Doutor Guilherme, contatos por gentileza. Contatos. YouTube, canal Saiba Direito. WhatsApp, 51 999 85 7991. Telefone fixo, 51 32 28 12 19. Meu Instagram pessoal, colim.guilherme, e tem gente que me xinga porque eu demoro para responder. É verdade, e às vezes eu me passo mesmo e não é de propósito. Se eu não responder, ligue no fixo. Insista e pode ligar xingando também, pode insistir e ligar xingando. Não tem problema. O doutor Guilherme tem paciência. Muito bem, como um baita advogado que é. Doutor Guilherme, obrigado mais uma vez, uma excelente semana, e a gente vai colhendo as perguntas se chegarem aqui para depois repassar, tá bom? Perfeito. Valeu, uma ótima semana. Até a próxima, doutor Guilherme.